Bom dia a todos. Passamos agora a fazer a correção sobre os exercícios de dilatação térmica. O exercício de número 17 ele me diz o seguinte: num bar, 2 copos se encaixaram de tal forma que o balconista não consegue retirar um de dentro do outro. Mergulhando o copo de baixo em água quente, ou seja, eu coloco água quente até aqui assim, nessa altura de separação deles, né? E os corpos se soltaram. Por que isso aconteceu? Bom, ao aquecer apenas o copo de baixo, ele dilatou. Então, se esse copo dilatou, apenas esse copo aqui acaba se soltando fácil. Então, a explicação para esse fenômeno é: o copo de baixo dilata, aumenta a distância que o diâmetro interno e esse copo que estava preso agora está solto. Questão 18. Explique por que um copo de vidro comum provavelmente se quebrará se você o encher parcialmente com água fervendo. Então, por exemplo, eu coloquei água fervendo só até aqui, ok? Então, aqui eu vou ter aproximadamente 100 graus e aqui eu vou ter a temperatura ambiente, por exemplo, 25 graus. Então, essa parte do vidro aqui, nós vamos ter um problema. Por quê? Aqui vai querer dilatar e aqui, a princípio, não. Então, corre-se um risco de que essa dilatação diferente numa mesma superfície, que esse copo se quebre. Então, a parte de baixo dilata, a parte de cima não. Então, aqui nós vamos ter um ponto de tensão, né? E que vai gerar a quebra desse copo. Questão 19. Ao colocar um fio de cobre entre dois postes no dia de verão, um eletricista não deve deixá-lo muito esticado. Por quê? Bom, vamos supor que se eu tivesse deixado esse fio aqui esticado, eu teria isso, certo? Bom, chegaria no inverno e a temperatura ia baixar e esse material aqui iria querer contrair. Então, se eu não tenho a possibilidade desse fio aqui de contração, ele vai se romper. Esse outro fio aqui, por exemplo, ele ainda pode subir um pouquinho, tá? Por conta da diminuição de temperatura, que não vai causar a ruptura. Então, num dia de verão, se eu vou colocar um fio entre dois postes, eu preciso deixar uma certa curva nele, né? Para que ele possa, no inverno, contrair e não romper o fio que ali foi colocado. Questão 20. Qual o aumento de comprimento? Então ele quer saber quanto que vale o ΔL, que sofre uma extensão de trilhos de ferro com 1000 metros, então o comprimento inicial do fio é de 1000 metros, ao passar de temperatura inicial de 0 graus Celsius para uma temperatura final de 40 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro vale 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Bom, para eu calcular o aumento de comprimento, ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Então, o meu ΔL vai ser o L0, que é 1000, o alfa, 12 vezes 10 na menos 6, e a variação de temperatura de 0 até 40, 40 menos 0 vai dar 40. Então, com o uso da calculadora, né? Então, eu vou lá, vai ficar 1000 vezes 12 vezes 10 na menos 6 vezes 40. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, ele vai dilatar 0,48 metros ou 48 centímetros. Próxima questão. Um cano de cobre de 4 metros de comprimento. Então, ele está falando em metros, estou falando em comprimento. Está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e ele é aquecido até uma temperatura final de 80 graus Celsius. Dado o alfa do cobre, então o coeficiente de dilatação linear do cobre, 17 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, de quanto aumentou o comprimento do cano. Bom, perceba que depois que você entendeu o raciocínio, a matemática é sempre muito parecida, né? Então vamos lá. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura.
Então, o comprimento inicial é de 4 metros, o coeficiente de dilatação 17 vezes 10 na menos 6, de 20 até 80 nós temos 60 graus. E agora fazer uso da calculadora, né? Então, 4 vezes 17 vezes 10 na menos 6, vezes 60. Tá? Então, aqui eu vou ter 0,00408 metros, ou 0,408 centímetros. Próxima questão. Um comprimento de um fio de alumínio é de 30 metros. Então, o comprimento inicial é 30 metros a uma temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o fio é aquecido até 60 graus Celsius, então a temperatura final desse fio vai ser de 60 graus Celsius, e que o coeficiente de dilatação linear do alumínio vale 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius da menos 1, determine a variação do comprimento do fio. Então, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Então, o comprimento inicial são 30 metros de fio, coeficiente de dilatação linear 24 vezes 10 na menos 6, variação de temperatura de 20 até 60, eu tenho 40 graus Celsius. Então, esse meu ΔL, então vai ficar 30 vezes 24 vezes 10 na menos 6 vezes 40, que vai dar 0,0288 metros, ou 2,88 centímetros. Próxima questão. Uma barra de ferro tem, a 20 graus Celsius, um comprimento de 300 centímetros. Então, o comprimento inicial é de 300 centímetros, tá? A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do ferro, então o alfa, vale 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Determine o comprimento da barra de ferro quando estiver a uma temperatura de 120 graus. Bom, então vamos pensar assim, ó. Para eu calcular o comprimento, eu tenho que saber o comprimento inicial mais o ΔL. Então, eu vou fazer o cálculo separado do ΔL. Então, ΔL é L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. E aí fica tudo muito mais simples, né? Então, o L0 vale 300, o alfa 12 vezes 10 na menos 6, variação de temperatura de 20 para 120, eu tenho 100 graus Celsius. Então, o meu ΔL vai ficar 300 vezes 12 vezes 10 na menos 6 vezes 100. Então, isso aqui vai dar 0,36 centímetros. E aí, se o meu comprimento inicial era de 300 centímetros e a barra aumentou 0,36, o meu comprimento final vale 300,36 centímetros, ok? Questão 24, um tubo de ferro cujo alfa, então o alfa do ferro, 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, tem 10 metros de comprimento, então comprimento inicial 10 metros, a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Ele foi aquecido até 80 graus Celsius. Calcule o comprimento final do tubo. Então, aqui a gente vai perceber que é o mesmo raciocínio da questão anterior. Então, para eu calcular o L, eu tenho que saber o L0 mais o ΔL, tá? Mas eu preciso calcular o ΔL. Então, ΔL vai ser L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. O L inicial, 10 metros. O alfa, 12 vezes 10 na menos 6.
Variação de temperatura aqui, cuidado, hein? Então vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, na realidade, ali com aquele sinal negativo dessa temperatura inicial aqui, né? Então eu vou ter 10 vezes 12 vezes 10 na menos 6 vezes 90. Aí fazendo uso da calculadora, né? 10 vezes 12 vezes 10 na menos 6 vezes 90. Eu vou ter 0,0108 metros, tá? E aí o meu comprimento final da barra vai ser os 10 metros que eu tinha, mais os 0,0108 metros. Então, isso aqui vai fechar 10,0108 metros. Ok? Próxima questão. Uma barra de determinada substância é aquecida de 20 para 220 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 20 graus Celsius. A temperatura final, 220 graus Celsius, tá? Seu comprimento, a temperatura de 20 graus, ou seja, minha comprimento inicial é de 5,000 centímetros, tá? Não é 5.000 centímetros, cuidado. E quando a temperatura é de 220 graus Celsius, o comprimento final da barra vale 5,002 centímetros. Determine o coeficiente de dilatação linear da substância. Então vamos lá. O coeficiente de dilatação linear, ele aparece quando eu vou calcular o ΔL. L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Só que para eu conseguir continuar a conta, eu ainda não tenho ΔL. Mas o ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou seja, o meu 5,002 menos o meu 5,000. Então, a minha variação de comprimento é de 0,002 centímetros. Agora eu consigo voltar aqui e continuar minha conta. Então, vai ficar 0,002, comprimento inicial 5,000. O alfa é o que eu quero calcular e a variação de temperatura 200 graus Celsius. Certo? Então, eu vou ficar com 0,002. 5 vezes 200, isso aqui vai dar 1.000. Esse 1.000 vai vir para cá dividindo. E esse meu alfa, então, vai valer 2 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Certo? Então, cuidado aqui com esses números muito pequenos aqui para você acabar não se confundindo. Questão 26. Uma chapa de zinco tem área de 8 centímetros quadrados. Então, agora eu estou falando de área. Então, a minha área inicial é de 8 centímetros quadrados a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Calcule a sua área quando a temperatura chegar a 120 graus Celsius, dados que o coeficiente de dilatação superficial do zinco vale 52 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, para eu calcular a área, eu tenho que saber quanto que é a área inicial mais o ΔA. A área inicial eu tenho, mas o ΔA eu não tenho. Então, vamos lá calcular o ΔA, que vai ser a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Então, a minha área inicial está valendo 8. O beta, 52 vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura de 20 para 120, eu tenho um aumento de 100 graus Celsius. Então, meu ΔA, vamos lá para a calculadora. 8 vezes 52 vezes 10 na menos 6 vezes 100. Isso aqui eu tenho 0,0416 centímetros quadrados. Ó, estava equivocado aqui, centímetros quadrados, perdão. Então, agora a minha área final vai valer quanto? 8 centímetros quadrados mais o 0,0416. Então, a minha área final é de
8,0416 centímetros quadrados. Próxima questão. Uma chapa de chumbo tem área D. Então, a minha área inicial é de 900 centímetros quadrados. Há uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Determine a área da sua superfície quando a temperatura for de 60 graus Celsius e o coeficiente de dilatação superficial do chumbo vale 54 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Perceba que a lógica matemática é exatamente igual à anterior, né? Para eu calcular a área, eu preciso conhecer a área inicial, que eu já conheço, mais o ΔA. Vou, então, calcular esse ΔA. Área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Então, o meu ΔA vai valer 900 vezes 54 vezes 10 na menos 6 vezes a variação de temperatura. De 10 até 60 eu tenho 50 graus. Então, a minha variação diária vai ficar 900 vezes 54 vezes 10 na menos 6 vezes 50. Tá? Então, isso aqui vai dar 2,43 centímetros quadrados. Então, a minha área final vai valer 900 mais o 2,43. Então, a minha área final vai valer 902,43 centímetros quadrados. Próxima questão. Uma chapa de alumínio. Então, aqui ele já me forneceu o coeficiente de dilatação superficial do alumínio. 48 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Tem uma área inicial de 2 metros quadrados quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Calcule a sua variação da área, então ele quer saber o ΔA, de 10 graus Celsius, que é a temperatura que eu tenho, até a temperatura final de 110 graus Celsius. Então é só calcular o ΔA, né? Então ΔA vai ser a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Então, o meu ΔA vai valer área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. De 10 até 110 eu tenho 100. E aí agora é só usar a calculadora, né? Então, 2 vezes 48 vezes 10 na menos 6 vezes 100. Então, esse meu ΔA vai valer 0,0096 metros quadrados. Ok? Próxima questão. A variação da área de uma chapa é de... Então, ele está falando que o ΔA está valendo 0,04 centímetros quadrados. Quando a temperatura passa de 0 para 200 graus Celsius. Então, a variação de temperatura final menos inicial, 200 graus Celsius. Se a área inicial da chapa era de 100 centímetros quadrados, determine o coeficiente de dilatação superficial da chapa. Então, ΔA é igual a A0 vezes beta vezes variação de temperatura. ΔA 0,04, área inicial 100 vezes o beta vezes a variação de temperatura, que é 200. Então, vamos lá com calma na nossa matemática, né? Então, isso aqui vai ficar 20.000 vezes o beta, multipliquei o 100 com o 200. E agora eu vou lá e vou dividir 0,04 sobre 20.000. Então, 0,04 dividido por 20.000. Isso aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Ok? Próxima questão. Um petroleiro recebe uma carga de 10 na 7 barris de petróleo. Então, o volume de petróleo inicial
é de 10⁷ barris a uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 50 graus Celsius. Qual a perda em barris? Então, quantos barris eu vou sofrer de variação volumétrica que esta carga apresenta quando ela é descarregada no Brasil a uma temperatura de 10 graus Celsius. E aí ele me fornece que o coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo vale 10⁻³ graus Celsius na menos 1. Então, o ΔV vai ser o volume inicial vezes o γ vezes a variação de temperatura. O volume inicial é 10⁷, o γ é 10⁻³ e a variação de temperatura saiu a 50, chegou aqui a 10, então é de menos 40 graus Celsius. Então, você vai lá e multiplica. Então, 10⁻⁷ vezes 10⁻⁻³ vezes menos 40. Ou seja, eu vou ter uma perda de menos 400.000 barris de petróleo. Só por conta da contração térmica devido à diferença de temperatura. 31. Ao ser aquecido de 10 para 210 graus Celsius, então a temperatura inicial 10 graus Celsius, a temperatura final 210 graus Celsius, o volume de um sólido aumenta, então o ΔV é de 0,02 centímetros cúbicos. Tá? Se o volume do corpo era de 10 a 10 graus Celsius 100 centímetros cúbicos, então se o meu volume inicial era de 100 centímetros cúbicos, determine o coeficiente de dilatação volumétrica e o coeficiente de dilatação linear do material. Então vamos lá. ΔV é igual a V0 vezes γ vezes a variação de temperatura. Então, esse ΔV é 0,02, o volume inicial é 100, o γ eu quero calcular, de 10 até 210, a minha temperatura aumentou 200 graus. Então, vamos lá no passo a passo. Então, isso aqui vai ficar 20.000 vezes γ. Esse 20.000 vai vir para cá dividindo. É igual ao γ. Então, deixa eu levar isso aqui um pouquinho para cima. Então, aí eu já sei que o meu γ ele vai valer 1 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Só que ele quer saber também o alfa. Aí eu não posso esquecer que o meu alfa é o γ sobre 3. Então vai ficar 1/3 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Próxima questão. Um pino deve se ajustar ao orifício de uma placa a temperatura de 20 graus Celsius. Então aqui eu tenho uma placa que está a 20 graus Celsius, tá? E aqui eu tenho um pino. No entanto, verifica-se que o orifício é pequeno para receber o pino. Ou seja, ao tentar colocar esse pino aqui dentro do orifício, eu não estou conseguindo. Tá? Que procedimentos podem permitir que o pino se ajuste ao orifício? Bom, o que acontece? Se eu vou lá e resfrio esse cara, se eu baixo a temperatura dele, eu também vou diminuir o volume dele. E, portanto, ele vai conseguir entrar. A outra possibilidade é, para esse cara aqui de baixo, eu aumento a temperatura dele. Aumentando a temperatura, eu vou aumentar o volume. E, por isso, esse espaço aqui acaba ficando maior. Então, são duas possibilidades. Diminuir a temperatura do pino ou aumentar a temperatura da chapa, que daí também vai possibilitar que o pino se ajuste à chapa, à placa. Questão 33. Tendo enchido completamente o tanque de gasolina de seu carro, uma pessoa deixou o automóvel estacionado ao sol. Depois de um certo tempo, verificou que, em virtude da elevação de temperatura, uma certa quantidade de gasolina havia entornado, havia caído para fora do tanque. O tanque de gasolina dilatou? Claro que sim. Por quê? O carro aumenta a temperatura,
o tanque aumenta a temperatura, gasolina aumenta a temperatura, todo mundo aumenta a temperatura, então quer dizer que o tanque também vai dilatar. A quantidade de gasolina que entornou representa a dilatação real da gasolina? Não. Tá? A dilatação real da gasolina, ou total, né? Ela vai ser a dilatação do tanque, do recipiente, mais aquela dilatação aparente. E essa dilatação aparente é a quantidade de gasolina que entornou. Tá? Então precisa ficar atento com isso. Se o tanque dilata, tá? Eu tenho que ver e levar em consideração essa dilatação para o meu líquido. Bons estudos para vocês, um grande abraço a todos, tchau, tchau.